Eu tinha apenas 10 anos, quando minha mãe me entregou para o homem que todos no vilarejo chamavam de o macabro do sertão, um viúvo solitário, de olhar profundo e silêncio pesado, que vivia numa casa afastada onde ninguém ousava passar depois que o sol se punha. Mas o que ninguém esperava, nem eu, nem minha mãe, nem os fofoqueiros da praça, era que aquele homem se tornaria a pessoa mais importante da minha vida, o pai que o destino me negou no nascimento. Antes de continuar, peço que você deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e comente de qual cidade está nos assistindo. Sua participação faz toda a diferença para que mais histórias como essa cheguem a outras pessoas. Meu nome é Maria das Dores, tenho 62 anos hoje e carrego comigo uma história que preciso contar antes que o tempo leve embora os detalhes que ainda brilham na minha memória, como cacos de vidro refletindo o sol. Nasci numa cidadezinha perdida no sertão da Paraíba, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos morrem na boca, mas renascem no ouvido do vizinho antes mesmo do galo cantar. Minha mãe, Rosilene, era uma mulher franzina, de mãos calejadas e olhar sempre cansado, como se carregasse nas costas um peso invisível que só ela conseguia sentir. Meu pai biológico, José Almeida, morreu quando eu tinha apenas 3 anos. Diziam que foi picado por uma cascavel enquanto trabalhava na roça, mas minha avó, que Deus a tenha, sempre sussurrava que tinha sido mais do que isso, que ele andava envolvido em coisas que não devia, dívidas com gente perigosa. Eu era pequena demais para entender, mas lembro do cheiro de terra molhada no dia do enterro, do vestido preto apertado que minha mãe nunca mais tirou do guarda-roupa, guardado como quem guarda uma ferida que nunca cicatrizou direito. Depois que papai morreu, mamãe precisou se virar sozinha. Trabalhava de doméstica na casa dos Ferreira, a família mais rica da região, que tinha um sobrado grande com varandas de madeira e um quintal cheio de cajueiros. Eu ficava em casa com minha avó Cristina, uma senhora pequena e enrugada como uma passa, mas com uma energia que fazia a casa inteira tremer quando ela começava a contar suas histórias de Trancoso e lobisomem. Ela acendia o lampião à noite e eu me encolhia no seu colo, sentindo o cheiro de fumo de rolo que grudava na saia dela, enquanto ouvia sobre almas penadas que vagavam pela estrada velha e sobre o tal homem macabro que morava do outro lado do rio. O nome dele era Fernando Cavalcante, 50 e poucos anos, alto, magro como um pau de cerca, com um bigode grisalho que cobria metade do rosto e uns olhos escuros que pareciam ver através das pessoas. Ele tinha sido casado com uma mulher chamada Socorro, que morreu de parto junto com o bebê uns 15 anos antes. Desde então, Fernando vivia sozinho naquela casa de taipa, cercada por pés de juazeiro, sem falar com ninguém além do estritamente necessário. Quando precisava de alguma coisa na feira, chegava de manhã cedo, comprava o que precisava e sumia antes que o movimento começasse. As crianças corriam quando viam ele de longe. As mulheres faziam o sinal da cruz. Os homens desviavam o olhar. Diziam que ele fazia macumba à noite, que acendia velas pretas no quarto onde a esposa tinha morrido. Diziam que conversava sozinho, que gritava com fantasmas, que tinha um pacto com o demônio. Fábio, o dono da bodega, jurava que uma vez viu Fernando carregando um saco cheio de ossos. Dona Regina, a parteira, contava que ele tinha arrancado os próprios dentes da frente numa noite de lua cheia. Cada pessoa tinha uma história diferente, cada uma mais assustadora que a outra, e todas alimentavam o medo que cercava aquele homem como uma cerca invisível. Eu tinha medo também, claro. Toda vez que passávamos perto da casa dele, o que minha avó evitava fazer sempre que possível, eu apertava a mão dela, com força, e olhava para o chão, como se só de olhar para aquela casa eu pudesse ser sugada para dentro dela. Uma vez, quando tinha uns 8 anos, eu e minha prima Ana Clara estávamos brincando perto do rio e vimos Fernando de longe, agachado perto da água com um balde na mão. Ana Clara gritou que era o homem macabro, e nós duas saímos correndo como se o diabo estivesse nos calcanhares, os pés descalços queimando na areia quente, o coração batendo tão forte que eu achei que fosse explodir. Mas a vida no sertão é dura, e não escolhe quem vai sofrer. Quando eu tinha 9 anos, minha avó Cristina acordou uma manhã e não conseguiu mais levantar da cama. As pernas não obedeciam, os braços tremiam,
e ela olhava para o teto com os olhos vidrados como se já estivesse vendo o que tinha do outro lado. O curandeiro veio, benzeu, passou umas ervas, mas nada adiantou. Em 3 semanas, ela se foi. Lembro do velório na sala pequena da nossa casa, das rezadeiras cantando em volta do caixão, do cheiro forte de flores murchando no calor. Mamãe chorou tanto que os olhos ficaram inchados por dias. Foi aí que tudo começou a desmoronar de vez. Sem minha avó para cuidar de mim, mamãe teve que me levar junto para o trabalho na casa dos Ferreira. Dona Lourdes, a patroa, era uma mulher de voz estridente e dedos cheios de anéis de ouro, que ela adorava esfregar na cara de todo mundo. No começo ela deixou, mas logo começou a reclamar, que eu fazia barulho, que atrapalhava o serviço, que uma casa de família não era lugar para criança pobre ficar correndo pelos cantos. Um dia, ouvi ela falando com mamãe na cozinha. Eu estava sentada no degrau da porta dos fundos, descascando milho, e as vozes vinham claras pela janela aberta. Rosilene, você precisa dar um jeito nessa menina. Ou ela fica em casa sozinha, ou você procura outro emprego. Eu não posso ter criança aqui dentro o dia inteiro. Você entende, não é? A voz de mamãe saiu trêmula. Dona Lourdes, eu não tenho com quem deixar ela. Minha mãe morreu, eu não tenho ninguém. Por favor, só mais um tempo até eu arranjar uma solução. Mais um tempo? Rosilene, já faz 2 meses. Você acha que eu sou o quê? Abrigo de caridade? Eu senti a lágrima descer quente pelo meu rosto e limpei rápido com as costas da mão, continuando a descascar o milho como se não tivesse ouvido nada, mas tinha ouvido, e sabia que alguma coisa ia mudar. Naquela noite, mamãe me sentou na beirada da cama. A casa estava silenciosa, só o barulho dos grilos lá fora e o vento batendo na janela. Ela segurou minhas mãos, e eu senti que elas estavam geladas apesar do calor. Maria, minha filha, a gente precisa conversar sobre uma coisa importante. O coração apertou. Que foi, mãe? Eu não estou conseguindo mais te levar para o trabalho. Dona Lourdes não quer. E se eu perder esse emprego, a gente não tem como comer, você entende? Entendo, mãe. Eu posso ficar em casa sozinha. Eu já sou grande. Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas que ela tentava segurar. Não é só isso, minha filha. A situação está muito difícil. Eu mal estou conseguindo pagar o aluguel desta casa. E você precisa de roupa, de comida, de escola. Mas, mãe, eu posso ajudar. Posso lavar roupa, posso... Maria, escuta. Ela respirou fundo, como quem vai mergulhar em água fria. Eu conversei com umas pessoas. E tem um homem, um viúvo, que está precisando de companhia. Ele mora sozinho e disse que pode te criar, te dar casa, comida, te colocar na escola. Ele é um homem de bem, tem suas terras, não vai faltar nada para você. Meu sangue gelou. Que homem, mãe? Fernando Cavalcante. O nome caiu na sala como uma pedra caindo num poço. Eu olhei para minha mãe como se ela tivesse acabado de dizer que ia me jogar num buraco cheio de cobras. O homem macabro? Mãe, todo mundo fala que ele é perigoso, que ele faz coisas ruins, que... Isso é tudo conversa de gente que não tem o que fazer. Maria, eu conversei com ele. Ele é um homem calado, meio esquisito talvez, mas não é ruim. Ele perdeu a família e está sozinho. Disse que pode cuidar de você como se fosse filha dele. E eu não tenho escolha, minha filha. Eu não tenho. Ela começou a chorar, e eu também. Nós duas nos abraçamos ali, naquela cama velha que rangia a cada movimento, e choramos até não ter mais lágrimas. Eu tinha 10 anos. Não entendia direito o que era desespero, mas sentia ele ali, vivo, pulsando, entre nós duas como um coração ferido. 2 dias depois, mamãe me acordou antes do sol nascer. Vista isso aqui. Ela tinha separado meu vestido menos rasgado, o azul com florzinhas brancas que minha avó tinha costurado. Penteou meu cabelo com cuidado, prendeu com um grampo que ela mesma usava. Pegou uma trouxinha pequena com minhas poucas roupas e me deu a mão. Vamos. Caminhamos em silêncio pela estrada de terra. O céu estava começando a clarear, tingido de rosa e laranja, e os pássaros já cantavam nas árvores. O ar estava fresco, com aquele cheiro de mato molhado do sereno da noite. Meus pés descalços afundavam na terra macia, e eu contava cada passo como se fosse o último antes de cair num abismo. Passamos pela bodega de Fábio, pela casa de Dona Regina, pela igrejinha de Nossa Senhora das Dores, onde eu tinha sido batizada. E continuamos, saindo do centro do vilarejo,
entrando na estrada que levava para o outro lado do rio. Quando a casa apareceu no horizonte, meu corpo inteiro começou a tremer. Era uma casa simples, de taipa e telha, com uma varanda pequena na frente e um quintal cercado por juazeiros e mandacaros. Tinha um silêncio pesado ali, como se até os pássaros evitassem cantar naquele lugar. Mamãe apertou minha mão com força. Coragem, minha filha. Subimos os 3 degraus de madeira da varanda e mamãe bateu na porta. O som ecoou dentro da casa, e eu senti vontade de correr, de voltar correndo para casa e me esconder debaixo da cama. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta se abriu, e lá estava ele, Fernando Cavalcante, alto, magro, com aquele bigode grisalho e os olhos escuros que pareciam ver tudo. Ele usava uma camisa branca simples e uma calça remendada, e tinha nas mãos um pano de prato que estava secando. Olhou para minha mãe, depois para mim, e fez um gesto com a cabeça. Entra. Entramos. A casa por dentro era limpa, organizada, com móveis simples, mas bem cuidados. Cheirava a café fresco e a sabão de coco. A sala tinha uma mesa de madeira, 2 cadeiras, uma rede pendurada num canto e algumas prateleiras com potes de mantimentos. Nas paredes, não havia quadros, não havia santos. Apenas o reboco branco e liso. Fernando nos indicou as cadeiras e nós sentamos. Ele ficou em pé, encostado na parede com os braços cruzados. Rosilene, você tem certeza disso? A voz dele era grave, pausada, sem pressa. Mamãe assentiu, as mãos tremendo no colo. Tenho sim, senhor. Eu não tenho condições de criar ela direito. O senhor disse que pode dar uma vida melhor para ela e eu confio no senhor. Ele olhou para mim então, aqueles olhos escuros fixos no meu rosto, como se estivesse lendo cada pensamento. E você, menina? Você quer ficar aqui? Minha voz saiu fraquinha, quase um sussurro. Eu tenho medo. Medo de quê? Do que o povo fala. Que o senhor é macabro. Pela primeira vez, algo mudou no rosto dele. Não foi bem um sorriso, mas uma espécie de relaxamento nos músculos, como se uma tensão antiga tivesse se soltado um pouco. Macabro. Ele repetiu a palavra devagar, saboreando cada sílaba. E o que o povo fala que eu faço? Que o senhor conversa com fantasma, que faz macumba, que tem pacto com o demônio. Ele assentiu, como se estivesse confirmando uma suspeita. E você acredita nisso? Eu não sei. Ele se afastou da parede e se agachou na minha frente, ficando na mesma altura que eu. De perto, vi que os olhos dele não eram assustadores. Eram tristes, profundamente tristes, como um poço seco no meio da seca. Menina, eu vou te dizer uma coisa que você pode escolher acreditar ou não. Eu não faço nada do que o povo fala. Eu perdi minha família há muito tempo. E desde então eu vivo sozinho, porque é mais fácil do que tentar explicar para os outros que a dor não tem pressa de ir embora. As pessoas têm medo do que não entendem. E como não me entendem, inventam histórias. Mas eu não sou macabro. Sou só um homem. Sozinho que cansa de estar sozinho. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto de novo. Eu não queria chorar na frente dele, mas não consegui segurar. E se eu ficar aqui, o senhor vai ser bom comigo? Vou ser o melhor que eu souber ser. Mamãe soluçou alto, tapando a boca com a mão. Fernando levantou e olhou para ela. Rosilene, vai embora agora. É melhor assim. Cortar de uma vez. Ela se levantou trêmula. Veio até mim e me abraçou com força. Me perdoa, minha filha. Me perdoa por não conseguir ser a mãe que você merecia. Eu te amo. Nunca esquece disso. Eu também te amo, mãe. E então ela saiu. Saiu pela porta. Desceu os 3 degraus de madeira e foi embora pela estrada de terra enquanto o sol nascia completamente no horizonte. Eu fiquei ali, na sala daquela casa estranha, com um homem que todos chamavam de macabro, sentindo que minha vida inteira tinha acabado de ser despejada num rio e eu não sabia para onde a correnteza ia me levar. Fernando foi até a cozinha e voltou com uma caneca de leite morno. Bebe isso. Você deve estar com fome. Peguei a caneca com as 2 mãos e bebi devagar. O leite estava doce, com um gosto de rapadura dissolvida. Ele sentou na outra cadeira e ficou me observando em silêncio. Não era um silêncio ameaçador. Era um silêncio cansado, como se ele também não soubesse bem o que fazer com aquela situação. Você sabe ler? Ele perguntou finalmente. Um pouco. Minha avó me ensinou. Então vamos continuar te ensinando. E você vai na escola também?
Tem uma professora na cidade, Dona Edilma, que dá aula para as crianças de graça. Você vai começar semana que vem. Eu assenti, sem saber o que dizer. Ele levantou e foi até um dos quartos, voltando com um cobertor limpo. Esse quarto aqui vai ser seu. Não é grande, mas tem uma cama boa e uma janela que pega o vento da tarde. Pode arrumar suas coisas como quiser. Entrei no quartinho atrás dele. Era simples mesmo. Uma cama de madeira com um colchão de palha, uma mesinha pequena, uma cadeira e uma janela com cortina de chitão. Mas estava limpo. Cheirava a sol. E a janela dava para o quintal onde os juazeiros balançavam com o vento. Coloquei minha trouxinha em cima da cama e fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. Fernando ficou na porta. Sei que você está com medo. Eu também estou. Faz muito tempo que não tem ninguém nesta casa além de mim. Mas a gente vai se acostumando aos poucos. Não precisa me chamar de pai nem nada. Pode me chamar de Fernando, mesmo. E se quiser chorar, pode chorar. Choro não faz mal para ninguém. E então ele saiu, me deixando sozinha naquele quartinho. Sentei na beirada da cama e olhei pela janela. Lá fora, o sertão se estendia seco e amarelo, até onde a vista alcançava. O sol já estava alto e forte, e o calor começava a apertar. Eu tinha 10 anos. Tinha acabado de ser entregue para o homem que todos chamavam de macabro. E a única coisa que eu sabia com certeza era que nada nunca mais seria como antes. Os primeiros dias naquela casa foram estranhos de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Não era o tipo de estranheza assustadora que eu esperava, cheia de gritos e sombras e coisas macabras. Era uma estranheza silenciosa, feita de olhares de soslaio, de passos cuidadosos no chão de terra batida, de 2 desconhecidos tentando ocupar o mesmo espaço sem se machucar. Fernando acordava antes do sol nascer, e eu ouvia os passos dele pela casa, o barulho da lenha sendo colocada no fogão, o chiar da chaleira fervendo. Quando eu saía do quarto, ele já tinha colocado uma caneca de leite morno e um pedaço de bolo de milho na mesa para mim. "Bom dia", ele dizia, sem olhar diretamente, os olhos fixos em algum ponto distante pela janela. "Bom dia, seu Fernando", eu respondia baixinho, sentando na cadeira e comendo devagar, como se fazer barulho demais pudesse quebrar aquela paz frágil. Ele saía para trabalhar na roça logo depois, levando a enxada no ombro e um chapéu de palha velho na cabeça. Ficava fora o dia inteiro, voltando só quando o sol já estava se pondo, a camisa grudada no corpo de suor e a pele queimada do sol inclemente do sertão. Eu passava os dias explorando a casa com cuidado, como um passarinho explorando uma gaiola nova. Limpava o que via sujo, varria o chão, lavava as canecas. Não porque ele mandasse, mas porque eu não sabia o que fazer com todo aquele tempo vazio. Uma tarde, quando ele voltou do trabalho, encontrou a casa toda arrumada. Os pratos lavados brilhavam na prateleira. O chão estava varrido, a rede estava esticada direitinho. Ele parou na porta e ficou olhando ao redor, aqueles olhos escuros percorrendo cada canto. "Você fez tudo isso?" "Fiz sim, senhor." Eu não tinha nada para fazer. Ele tirou o chapéu e passou a mão pelo cabelo grisalho, molhado de suor. "Não precisa me chamar de senhor. E não precisa limpar a casa inteira todo dia, não. Você é uma criança, não uma empregada. Mas eu gosto de fazer. Me sinto útil." Ele olhou para mim então. Realmente olhou, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Depois assentiu devagar. "Está bem, mas amanhã você vai comigo na roça. Ficar trancada aqui dentro o dia todo não é bom para a menina." E foi assim que começou. No dia seguinte, acordei com ele antes do sol nascer. Tomamos café juntos na mesa silenciosa e depois seguimos pela estrada de terra até o pedaço de terra que ele cultivava. Era uma roça pequena, com pés de milho, feijão, algumas abóboras e melancia. Fernando me deu uma enxadinha menor e me mostrou como afofar a terra ao redor das plantas, como arrancar as ervas daninhas sem machucar as raízes das plantas boas. Assim, com cuidado. A terra precisa respirar, mas a planta precisa ficar firme. Eu imitava os movimentos dele, desajeitada no começo, errando à força, acertando onde não devia. Ele não reclamava. Vinha, corrigia com paciência, mostrava de novo. O sol subia no céu e esquentava nossas costas. E eu sentia o suor escorrendo pelo rosto, as mãos começando a ficar vermelhas e doloridas. Mas tinha algo de bom naquilo, algo de real, de concreto. Eu estava fazendo alguma coisa que importava,
No meio da manhã, ele parou e foi buscar uma moringa de barro que estava na sombra de um juazeiro. Trouxe água fresca e me ofereceu primeiro. Bebe devagar, senão passa mal. A água estava gelada e tinha um gosto de barro que eu nunca tinha sentido antes. Mas era a coisa mais gostosa que eu já tinha bebido na vida. Bebemos os dois ali, sentados na sombra, com o vento quente balançando as folhas acima das nossas cabeças. Fernando tirou o chapéu e limpou o suor da testa com as costas da mão. Você está se saindo bem, ele disse, para uma menina de cidade. Eu não sou de cidade. Sou daqui do sertão mesmo. Cidade, vilarejo, tanto faz. Você não estava acostumada com roça. Minha avó tinha uma hortinha. Eu ajudava ela às vezes. Ele ficou quieto por um momento, os olhos perdidos no horizonte onde o céu azul encontrava a terra seca. Sua avó era uma mulher boa? Era. Ela que cuidava de mim quando minha mãe trabalhava. Contava histórias, fazia bolo de milho, benzia quando eu estava com dor de barriga. E seu pai? Morreu quando eu era pequena. Não lembro direito dele. Fernando assentiu, como se entendesse alguma coisa que não precisava ser dita. Família é uma coisa estranha. A gente acha que vai durar para sempre, e de repente desaparece como areia escorrendo entre os dedos. O senhor sente falta da sua família? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz saiu mais baixa, mais pesada. Todo dia, mas a gente aprende a viver com a falta. Não tem outro jeito. Ficamos ali mais um pouco, em silêncio, ouvindo o vento e o canto distante de algum pássaro. Depois voltamos para o trabalho, enxada na terra, sol nas costas, até a hora de voltar para casa. As semanas foram passando e eu fui me acostumando com aquela rotina. Acordar cedo, café com Fernando, trabalho na roça, almoço simples de feijão com farinha e às vezes um pedaço de carne seca, descanso na rede nas horas mais quentes, mais trabalho na tarde, jantar quando o sol se punha e então a noite com seus grilos e seu silêncio. Fernando era um homem de poucas palavras, mas eu fui percebendo que o silêncio dele não era ruim. Era um silêncio cheio, como uma casa cheia de móveis que você não vê no escuro, mas sabe que estão ali. Uma noite depois do jantar, ele pegou um livro velho, de uma prateleira, e me estendeu. Você disse que sabe ler um pouco. Lê isso aqui para mim. Peguei o livro. Era uma bíblia velha, com a capa de couro gasta e as páginas amareladas. Abri numa página qualquer e comecei a ler, devagar, tropeçando nas palavras mais difíceis. Fernando ficou sentado na cadeira dele, os olhos fechados, ouvindo. Quando eu terminei o trecho, ele abriu os olhos. Você lê bem, só precisa de prática. Vamos fazer assim. Toda noite depois do jantar, você lê um pouco. Para mim, pode ser a Bíblia ou qualquer outro livro que a gente conseguir arrumar. Assim você pratica e eu fico menos sozinho com meus pensamentos. E virou costume. Toda noite, depois de lavar os pratos, eu pegava algum livro e lia em voz alta, enquanto Fernando ouvia, às vezes com os olhos fechados, às vezes consertando alguma ferramenta ou remendando alguma roupa. Ele tinha alguns livros guardados numa caixa de madeira. A Bíblia, um livro de poesias de um tal de Castro Alves, um almanaque velho e um livro de histórias de cordel. Eu lia tudo, mesmo o que não entendia direito, e às vezes Fernando explicava, com aquela voz pausada e grave que tinha. Foi numa dessas noites que ele me contou sobre a esposa dele pela primeira vez. Eu estava lendo uma história de cordel sobre uma moça que morreu de amor, e quando terminei, ele ficou quieto por um tempo longo. Pensei que tinha dormido, mas então ele falou. Minha esposa se chamava Socorro. Era uma moça bonita, de sorriso fácil, do tipo que iluminava um cômodo inteiro só de entrar. A gente se conheceu numa festa de São João. Dançamos a noite toda. E eu soube que ia casar com ela antes mesmo de saber o nome dela direito. Eu fechei o livro devagar e fiquei escutando, sem fazer barulho, com medo de que se eu me mexesse muito, ele parasse de falar. A gente casou e foi feliz. Não éramos ricos, mas não faltava nada. Ela engravidou e ficou radiante, já escolhendo o nome, já fazendo roupinha pequena. Mas o parto foi difícil. A parteira não conseguiu dar jeito. Socorro sangrou demais e o bebê nasceu morto. Eu perdi os dois numa noite só. Sinto muito, eu disse baixinho. Ele balançou a cabeça. Foi há muito tempo. Mas sabe o que é pior do que perder quem a gente ama? É ver que todo mundo ao redor acha que a gente devia superar logo,
Voltar a ser como era antes, arranjar outra mulher, seguir em frente, como se dor tivesse prazo de validade. Eu não consegui, continuei vivendo aqui, trabalhando, fazendo o que tinha que ser feito, mas sem vontade nenhuma de fingir que estava tudo bem. E aí o povo começou a inventar história, que eu conversava com a esposa morta, que eu fazia ritual, que eu tinha enlouquecido. No começo eu até tentava explicar, mas depois cansei, deixei falarem. Era mais fácil ser o macabro do que ser o viúvo triste. Por que o senhor aceitou me receber aqui então? Ele olhou para mim e pela primeira vez vi algo parecido com um sorriso nos cantos da boca dele, porque estava cansado de estar sozinho e porque achei que talvez eu pudesse fazer alguma coisa boa ainda, mesmo depois de tudo. Sua mãe veio aqui desesperada e eu vi nela o desespero que eu já senti tantas vezes. Achei que podia ajudar e você me lembra que a vida continua, mesmo quando a gente não quer que continue. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto de taipa, eu entendi que Fernando não era o monstro que todos diziam. Era só um homem, partido tentando juntar os pedaços como podia. E de algum jeito, eu também era uma menina partida, tentando fazer a mesma coisa. A gente se encontrou naquele pedaço de chão seco do sertão, não por acaso, mas porque às vezes duas solidões se juntam e viram companhia. Comecei a frequentar a escola na semana seguinte. Fernando me levava de manhã cedo, antes de ir para a roça, e me buscava no final da tarde. A escola era uma sala pequena na casa de Dona Edilma, uma senhora gorda e simpática, que ensinava às crianças da redondeza de Graça. Tinha umas 10 crianças ali, de idades variadas, todos sentados em bancos compridos, escrevendo em cadernos velhos ou em pedaços de papelão. Dona Edilma me recebeu com um sorriso largo. Então você é a menina que está morando com seu Fernando? Bem-vinda, minha filha. Aqui todo mundo é igual. Senta ali no fundo e pega um caderno na caixa. Sentei onde ela indicou, ao lado de uma menina magrinha de tranças, que se apresentou como Luciana. Ela me olhou de canto de olho, curiosa. É verdade que você mora com um homem macabro? É, mas ele não é macabro. É só quieto. Ela fez uma cara de espanto. Não tem medo, não? Não. Ele é gente boa. Mas as outras crianças não eram tão fáceis de convencer. No recreio, quando saíamos para o quintal, ouvi os sussurros, os olhares de esguelha, as risadinhas abafadas. Um menino grandão, de uns 12 anos, se aproximou com um sorriso torto. Oh, menina do macabro, é verdade que ele bebe sangue de galinha. À noite? Não seja idiota, Carlos, Luciana disse, mas a voz dela saiu fraca. Eu olhei o menino direto nos olhos, sentindo a raiva subir pela garganta. Ele não bebe sangue de nada. Ele é um homem trabalhador que cuida de mim melhor do que muito pai por aí cuida dos próprios filhos. Se você não tem nada de útil para dizer, então cala a boca. O menino ficou boquiaberto. Não esperava uma resposta daquelas. Algumas crianças riram. Outras me olharam com mais respeito. E eu percebi ali que defender Fernando era defender a mim mesma também. Que a gente estava junto naquilo agora, gostando ou não. Quando ele me buscou no final da tarde, contei o que tinha acontecido. Esperava que ele ficasse bravo ou chateado, mas ele só assentiu devagar. Vão continuar falando. Sempre vão. Mas você não precisa provar nada para ninguém, Maria. A verdade não precisa de defesa. Ela só é. Mas eu não gosto quando falam mal do senhor. Ele parou de andar e olhou para mim com uma expressão que eu ainda não tinha visto. Era algo entre surpresa e ternura. Você está me defendendo? Estou, porque o senhor não merece o que falam. Ele ficou calado por um momento. Depois pôs a mão pesada no meu ombro. Obrigado, Maria. Isso significa mais do que você imagina. E seguimos andando pela estrada de terra, com o sol se pondo atrás de nós e as sombras se alongando pelo chão. Eu sentia algo crescendo dentro de mim, algo quente e estável como uma brasa que não apaga. Não era amor ainda, porque eu ainda não sabia direito o que era aquilo, mas era lealdade, era pertencimento, era a sensação de que pela primeira vez na vida eu tinha alguém do meu lado de verdade. Os meses foram passando e a vida foi ganhando um ritmo próprio. Fernando me ensinou a plantar, a colher, a cuidar das galinhas que ele tinha no quintal, a fazer queijo com o leite da cabra que ele comprou de um vizinho. Ensinou a consertar cerca, a cozinhar feijão sem deixar grudar, a fazer pão de milho. E eu ensinava. Ele também, sem perceber.
Ensinava a rir de novo, aos poucos, com risadas pequenas e raras, mas verdadeiras. Ensinava a ter conversa na hora do jantar em vez de só o barulho dos talheres no prato. Ensinava que a casa podia ser mais do que um lugar para dormir. Uma tarde, voltando da escola, encontrei Fernando sentado na varanda com um pedaço de madeira nas mãos e uma faca pequena. Ele estava esculpindo alguma coisa, com aquela concentração quieta que ele tinha quando fazia as coisas. Sentei ao lado dele sem dizer nada. "O que o senhor está fazendo?" "Um passarinho." Ele mostrou a madeira, onde já dava para ver o formato de um pássaro com as asas abertas. "Para você. Pensei que podia ficar na sua janela." "Para mim?" "É. Toda menina precisa de alguma coisa bonita para chamar de sua." Fiquei olhando aquelas mãos calejadas e grandes, trabalhando a madeira com delicadeza, tirando lascas finas, revelando as formas escondidas ali dentro, e senti os olhos ardendo de lágrimas que eu não esperava. Ninguém nunca tinha feito nada só para mim. Nenhum presente, nenhum mimo, nenhum gesto que dissesse "você importa." "Obrigada, seu Fernando." Ele não olhou para cima. Continuou trabalhando na madeira. "De nada, menina." E naquela tarde, sentada naquela varanda velha, vendo aquele homem que todos chamavam de macabro esculpir um passarinho de madeira para mim, eu soube que tinha encontrado um lar. Não era o lar que eu imaginava. Não tinha mãe, nem irmãos, nem festa, nem fartura. Mas tinha algo mais importante. Tinha alguém que se importava se eu estava ali ou não. Alguém que acordava pensando em deixar leite morno na mesa para mim. Alguém que esculpia passarinhos de madeira só para me ver sorrir. E pela primeira vez desde que minha avó tinha morrido, eu me senti segura. O primeiro ano foi passando devagar, como passam as coisas no sertão, onde o tempo parece ter outro ritmo, mais lento, mais pesado. Eu tinha 11 anos quando as coisas começaram a mudar de um jeito que eu não esperava. Não era nada grande no começo, só pequenos sinais, como quando o vento muda de direção antes de uma tempestade. Fernando continuava sendo o mesmo homem calado e trabalhador de sempre, mas eu comecei a notar que ele estava ficando mais magro, que às vezes tossia seco durante a noite, que demorava mais para levantar da cama de manhã. "Seu Fernando, o senhor está bem?" Perguntei uma manhã quando o vi apoiado na parede da cozinha, a mão no peito, respirando fundo. "Estou sim, só uma pontada. Passa logo." Mas não passava. Eu via nos olhos dele, no jeito como ele se movia mais devagar, como segurava as coisas com menos força. Comecei a fazer mais coisas sozinha, assumindo tarefas que antes eram dele. Acordava mais cedo, preparava o café, cuidava das galinhas, regava a horta. Ele reclamava no começo, dizia que eu era criança ainda, que não precisava fazer tudo aquilo, mas eu insistia, e ele acabava aceitando com aquele olhar grato que me apertava o coração. Foi Dona Edilma quem primeiro disse algo na escola. Ela me chamou no final da aula, quando as outras crianças já tinham ido embora. "Maria, como está seu Fernando?" "Está bem, Dona Edilma." "Por quê?" Ela hesitou, ajeitando os óculos no rosto redondo. "É que o povo anda comentando que viram ele na feira outro dia e acharam ele muito abatido. Você tem notado alguma coisa diferente?" Eu não queria falar. Não queria que aquilo virasse mais conversa de vilarejo, mais fofoca de gente que não tinha o que fazer. Mas a preocupação no rosto de Dona Edilma era genuína. "Ele anda tossindo muito à noite e está mais cansado que o normal." Ela franziu a testa. "Você acha que ele toparia ir no curandeiro? Seu Sebastião conhece umas garrafadas boas, podia ajudar. Eu vou falar com ele." Mas quando cheguei em casa e sugeri, Fernando balançou a cabeça com firmeza. "Não precisa de curandeiro nem de garrafada. É só cansaço de idade chegando. Vou ficar bom." "Mas seu Fernando..." "Maria, eu disse que não precisa. Deixa de preocupação." A voz dele saiu mais áspera do que o normal, e eu fechei a boca, engolindo as palavras que queriam sair. Naquela noite, deitada na cama, eu ouvi ele tossindo no quarto dele, uma tosse rouca e comprida que parecia não ter fim. Levantei e fui até a porta do quarto. Encostei a testa na madeira velha. "Seu Fernando, o senhor precisa de alguma coisa?" A tosse parou por um momento. "Não, menina, volta para a cama." Mas eu fiquei ali, escutando, até a tosse finalmente cessar e o silêncio pesado da noite voltar. As semanas seguintes foram ficando piores. Fernando começou a ir menos para a roça, dizendo que estava deixando eu me virar mais sozinha,
que estava me ensinando a ser independente. Mas eu sabia a verdade. Ele não tinha mais força. Passei a fazer quase tudo: plantar, colher, cuidar dos animais, cozinhar, limpar. Na escola, meu desempenho começou a cair porque eu chegava em casa exausta demais para ler os livros à noite. Dona Edilma notou e me chamou de novo. Maria, você está se matando de trabalhar. Onde está seu Fernando nisso tudo? Ele está me deixando aprender, Dona Edilma. Ela me olhou com aqueles olhos pequenos e espertos, por trás dos óculos grossos. Maria das Dores, eu sei reconhecer quando uma criança está carregando o peso de adulto nas costas. O que está acontecendo de verdade? E eu desabei. Contei tudo. A tosse, o cansaço, como ele estava cada vez mais fraco, como recusava ajuda, como eu estava com medo. Dona Edilma me abraçou enquanto eu chorava, e pela primeira vez, desde que minha avó tinha morrido, eu senti colo de mãe de novo. Vou falar com ele, ela disse com firmeza. Esse homem teimoso vai ter que me ouvir. E ela cumpriu. 2 dias depois, apareceu na nossa casa de manhã cedo, com seu Sebastião, o curandeiro, a tiracolo. Fernando estava sentado na varanda, e quando viu os dois subindo os degraus, fez uma cara de quem sabia que tinha perdido a batalha. Fernando, essa menina está se acabando de preocupação com o senhor. Dona Edilma disse com aquela voz que não aceitava conversa. O senhor vai deixar seu Sebastião olhar o senhor direito, e não quero ouvir não como resposta. Fernando olhou para mim, e eu baixei os olhos, com vergonha de ter contado. Mas então ele suspirou fundo. Está bem. Pode examinar. Seu Sebastião era um homem velho, curvado como um anzol, com mãos trêmulas, mas olhos vivos. Examinou Fernando ali mesmo na varanda, apalpou o peito dele, ouviu a respiração, olhou a língua, checou as unhas, depois balançou a cabeça devagar. Isso não é coisa de garrafada, não. O senhor precisa ver um médico de verdade. Na cidade. Não tenho dinheiro para médico de cidade. Seu Sebastião olhou para Dona Edilma, e os dois trocaram um olhar que eu não entendi. Depois ela falou: a gente dá um jeito. Tem uma campanha na igreja para ajudar quem precisa. Vou conversar com Padre Antônio. Não quero caridade. Não é caridade. Fernando Cavalcante. É comunidade cuidando de comunidade. E já que o senhor ficou tanto tempo fora, esqueceu como isso funciona. Levou 2 semanas para organizarem tudo. O pessoal da igreja fez uma vaquinha, juntou dinheiro suficiente para a passagem de ônibus, até a cidade grande e a consulta. Dona Edilma se ofereceu para ir junto com ele. Eu quis ir também, mas Fernando foi firme. Não, Maria. Você fica aqui cuidando da casa. Não vai demorar. A gente vai e volta no mesmo dia. Mas Fernando, Maria, confia em mim. Vai ficar tudo bem. E então eles partiram numa manhã de sábado, pegando o ônibus na praça antes do sol nascer. Eu fiquei em casa, fazendo as tarefas do dia, tentando não pensar, tentando não imaginar o que o médico ia dizer. As horas arrastaram lentas como lesma subindo o muro. Almocei sozinha, um prato de arroz e feijão que não tinha gosto nenhum. Cuidei das galinhas, reguei a horta, varri a casa 2 vezes só para ter o que fazer. Quando o sol começou a se pôr e eles não tinham voltado ainda, o medo começou a crescer dentro de mim como uma planta ruim. E se tivesse acontecido alguma coisa? E se o médico tivesse dado uma notícia muito ruim? E se Fernando tivesse ficado internado e eu nunca mais visse ele? Mas então ouvi passos na estrada, e quando olhei pela janela, vi os dois voltando. Fernando vinha devagar, apoiado no braço de Dona Edilma, e mesmo de longe eu via que o rosto dele estava mais cinza que o normal. Corri para a porta. Seu Fernando, como foi? Ele entrou e se sentou pesado na cadeira, como se tivesse carregado o mundo nas costas o dia inteiro. Dona Edilma ficou na porta, o rosto sério. Maria, querida, o médico disse que seu Fernando está com um problema no pulmão. Não é coisa simples. Ele vai precisar tomar uns remédios e descansar bastante. Mas vai ficar bom? Ela hesitou, e aquela hesitação me disse mais do que qualquer palavra. Vai sim, com o tratamento certo e os cuidados necessários. Mas eu vi a mentira nos olhos dela, ou pelo menos a incerteza. E quando ela foi embora, e eu e Fernando ficamos sozinhos na sala escurecendo, eu perguntei de novo, dessa vez, olhando direto para ele. Seu Fernando, o senhor vai ficar bom? Ele ficou calado por um tempo longo. Quando falou, a voz saiu cansada,
Tão cansada. Não sei, Maria. O médico não foi muito animador. Disse que o pulmão está comprometido. Que pode ser tuberculose ou pode ser algo pior. Passou uns remédios, mas disse que não. Tem garantia. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Não, não pode ser. Maria, escuta. Ele pegou minha mão e a mão dele estava gelada apesar do calor. Se alguma coisa acontecer comigo, não fala isso. Se alguma coisa acontecer, você não vai ficar desamparada. Eu já conversei com Dona Edilma. Ela conhece umas famílias boas que podem te acolher. Você vai continuar estudando, vai ter uma vida. Eu não quero outra família. Eu quero ficar aqui, com o Senhor. E comecei a chorar. Todas aquelas lágrimas que eu tinha segurado, desde que ele começou a ficar doente, jorrando de uma vez. Fernando me puxou para perto e me abraçou. Aquele abraço grande e desajeitado de quem não está acostumado a abraçar, mas que precisava fazer naquele momento. Então vou lutar, Maria. Vou lutar com tudo que eu tenho. Por você. E ele lutou. Começou a tomar os remédios que o médico passou. Remédios amargos que ele engolia fazendo careta. Descansou mais. Trabalhando menos. Eu assumi ainda. Mais responsabilidades. E a rotina da casa virou minha. Acordar cedo, fazer o café, preparar o remédio dele, cuidar de tudo enquanto ele ficava na rede, lendo os livros velhos ou só olhando para o teto. À noite, eu ainda lia para ele. Mas agora era diferente. Agora cada palavra parecia mais preciosa, como se pudesse ser a última vez que fazíamos aquilo. Na escola, as coisas também começaram a ficar estranhas. As crianças tinham ouvido sobre a doença de Fernando, e os olhares mudaram. Não era mais só medo do homem macabro. Agora, era pena misturada com algo pior. A sensação de que eu estava destinada a ficar sozinha de novo. Luciana, que tinha virado minha única amiga de verdade, tentava me animar. Seu Fernando é forte, Maria. Ele vai ficar bom. Mas até ela dizia isso com aquela voz que não acreditava direito no que falava. E o pior eram os adultos. Às vezes, na feira ou na igreja, quando eu ia buscar mantimentos, eu via os olhares de pena, os sussurros que paravam quando eu passava. Coitada da menina. Vai ficar órfã de novo. Não tem sorte nenhuma. Uma tarde, voltando da escola, encontrei um grupo de mulheres conversando perto da bodega. Reconheci Dona Regina, a parteira, e outras senhoras do vilarejo. Elas não me viram chegar, e eu ouvi o que diziam. Fernando não passa do São João, pode anotar. O homem está definhando. E a menina? Dona Regina perguntou. Vai ter que ir para algum lugar. Não pode ficar sozinha naquela casa. Tadinha. Já perdeu a avó? A mãe praticamente abandonou ela. E agora vai perder o único que cuidou dela de verdade. Eu senti a raiva subir pela garganta. Quente e amarga. Passei por elas com a cabeça erguida, sem dizer nada, mas com os punhos cerrados e os olhos ardendo. Quando cheguei em casa, Fernando estava na varanda, como sempre. O povo anda falando que o senhor não vai passar do São João, eu disse sem rodeios. Ele olhou para mim com aqueles olhos fundos. E o que você acha? Eu acho que o povo fala. Demais e sabe de menos. Ele deu um sorriso pequeno. Aquele sorriso raro que tinha se tornado ainda mais raro. Boa resposta. Mas será que é verdade, seu Fernando? O senhor vai me deixar? Ele respirou fundo. E eu vi a dor no rosto dele. Não a dor do corpo, mas a dor de ter que dizer a verdade para uma criança que já tinha perdido demais. Maria, eu não sei quanto tempo eu tenho. Pode ser muito, pode ser pouco. Mas uma coisa eu sei. Enquanto eu estiver aqui, vou fazer o que puder para te deixar preparada para o mundo, para te ensinar o que eu sei, para te deixar forte. Eu não quero ficar forte. Eu quero que o senhor fique. Eu também quero, menina. Deus sabe o quanto eu quero. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os sons da noite lá fora, a respiração difícil de Fernando no quarto ao lado, e pensei em todas as coisas que tinham acontecido desde que eu tinha chegado naquela casa. Pensei na menina assustada que eu era, na mulher que eu estava tendo que virar rápido demais. Pensei em como a vida era injusta, tirando as pessoas que a gente amava justo quando a gente mais precisava delas. Mas pensei também em outra coisa. Pensei que se Fernando ia lutar por mim, eu ia lutar por ele também. Não ia aceitar os olhares de pena, não ia aceitar as previsões sombrias, não ia aceitar que aquele homem que me acolheu quando ninguém mais quis, fosse embora sem tentar tudo o que fosse possível. No dia seguinte, depois
Da escola, fui até a casa de seu Sebastião. O velho curandeiro estava no quintal, mexendo em umas ervas secando ao sol. Seu Sebastião, tem alguma coisa que pode ajudar meu pai? Qualquer coisa. Foi a primeira vez que eu chamei Fernando de pai, mesmo que não fosse na frente dele. A palavra saiu naturalmente, como se sempre tivesse estado ali esperando para ser dita. Seu Sebastião olhou para mim com aqueles olhos pequenos e bondosos. Menina, seu pai está nas mãos de Deus agora. Mas tem umas ervas que podem ajudar com a tosse e dar mais fôlego. Vou preparar um xarope. Você vem buscar amanhã. Obrigada, seu Sebastião. E quando eu ia saindo, ele me chamou de volta. Maria? Sim, senhor. Você é uma menina corajosa. Seu pai tem sorte de ter você. E eu saí dali com o coração um pouco mais leve, segurando naquela esperança frágil como quem segura uma vela acesa no vento. Porque às vezes a esperança é tudo que a gente tem. E às vezes, só às vezes ela é suficiente. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Fernando tomava os remédios do médico religiosamente. Bebia o xarope de seu Sebastião que eu preparava todo dia. Descansava como mandado. Mas o corpo dele não estava respondendo. Eu via a roupa ficando cada vez mais larga, os ossos aparecendo sob a pele, os olhos fundos nas órbitas. A tosse piorou, e às vezes vinha sangue misturado, manchando o pano que ele usava para cobrir a boca. Quando eu via aquelas manchas vermelhas, meu coração apertava tanto que eu mal conseguia respirar. Seu Fernando, a gente precisa voltar no médico. Tem que ter outro tratamento, tem que ter alguma coisa que... Maria, não adianta. Ele interrompeu. A voz fraca, mas firme. A gente já gastou o que tinha e o que não tinha. E o médico foi claro. Não tem cura para o que eu tenho. Só tem tempo. E a gente vai aproveitar o tempo que resta do melhor jeito possível. Eu não aceitava. Não podia aceitar. Passei a rezar todas as noites, ajoelhada, na beirada da cama, pedindo a Deus, à Virgem Maria, a todos os santos que eu conhecia. Prometi tudo o que podia prometer. Que ia ser boa, que ia ajudar os outros, que nunca mais ia reclamar de nada, só que ele deixasse Fernando ficar. Na escola, meu desempenho despencou. Dona Edilma tentava ser compreensiva, mas eu via a preocupação no rosto dela. Um dia ela me chamou de novo depois da aula. Maria, você não pode deixar de estudar. Seu Fernando ia ficar muito triste se soubesse que você está jogando tudo fora por causa dele. Eu não estou jogando nada fora. Eu só não consigo pensar em mais nada, Dona Edilma. Só consigo pensar que ele está morrendo. E eu não posso fazer nada. Ela me abraçou. E eu chorei naquele abraço que cheirava a talco e a café. Menina, às vezes a única coisa que podemos fazer é estar presente. É amar enquanto ainda há tempo. E isso você está fazendo muito bem. Mas eu queria fazer mais. Queria salvar ele. Queria mudar o destino. Queria ter algum poder que eu não tinha. E a impotência doía mais do que qualquer outra coisa. Foi numa tarde de abril, quando eu tinha acabado de completar 12 anos, que aconteceu a primeira grande revelação. Fernando me chamou na varanda onde ele passava a maior parte do tempo agora, deitado na rede, olhando para o horizonte. Ele estava segurando uns papéis amarelados na mão. Maria, senta aqui. Preciso conversar com você sobre umas coisas importantes. Sentei no chão ao lado da rede, e ele me estendeu os papéis. Eram documentos velhos, alguns escritos à mão, outros datilografados. Isso aqui é a escritura desta casa e do terreno. Está tudo no meu nome, mas eu já fui no cartório e deixei tudo encaminhado. Quando eu morrer, tudo passa para você. Eu não quero falar sobre isso, seu Fernando. Maria, escuta. Ele fez um esforço para sentar, e eu vi o quanto custou aquele movimento simples. A gente precisa falar. Você vai fazer 13 anos daqui a pouco. Não é mais uma criança. Preciso estar preparada. Preparada para o quê? Para ficar sozinha de novo? Não. Preparada para viver. Ele tossiu. Aquela tosse horrível que parecia arrancar pedaços de dentro dele. Esta casa é sua. Este pedaço de terra é seu. Ninguém pode tirar isso de você. Está tudo legal, tudo registrado. Dona Edilma vai ser sua responsável legal até você fazer 18 anos. Mas você pode continuar morando aqui se quiser. E se eu não souber cuidar de tudo sozinha? Você já sabe. Você já cuida de quase tudo há meses. E vai ter ajuda. O pessoal do vilarejo, mesmo com toda a fofoca e todo o medo bobo, são gente boa no fundo. Vão olhar por você. Eu segurei os papéis com as mãos tremendo.
Não quero esses papéis. Quero o Senhor aqui, vivo, me ensinando as coisas. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto. Um gesto raro de carinho que me fez desabar de vez. Eu também queria, menina. Queria ver você crescer, casar, ter filhos, ser feliz. Queria ter mais tempo, mas não cabe a gente decidir essas coisas. Choramos juntos ali, naquela varanda velha, com o sol se pondo no horizonte e o vento trazendo o cheiro seco do sertão. E pela primeira vez, eu deixei ele me ver completamente quebrada, sem tentar ser forte, sem tentar segurar as pontas. Alguns dias depois, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Minha mãe apareceu. Eu não via ela há quase 2 anos. Desde aquela manhã, quando ela me deixou na porta da casa de Fernando. Eu estava no quintal estendendo roupa quando ouvi a voz dela. Maria? Maria? Minha filha? Me virei e lá estava ela. Rosilene, minha mãe, mais velha, mais magra, mas ainda com aqueles olhos cansados que eu lembrava. Meu primeiro instinto foi correr e me jogar nos braços dela como fazia quando era pequena. Mas alguma coisa me segurou no lugar. Uma raiva que eu não sabia que existia. O que a senhora quer aqui? Ela pareceu surpresa com o tom da minha voz. Vim ver você, minha filha. Fiquei sabendo que seu Fernando está muito doente e... Agora a senhora ficou sabendo? 2 anos, mãe. 2 anos sem aparecer. Sem mandar notícia, sem saber se eu estava viva ou morta. Maria, não foi fácil para mim. Ela deu um passo à frente, as mãos estendidas. Eu pensei em você todo dia, mas eu não tinha condições. Não tinha condições de quê? De vir ver se sua própria filha estava bem? Eu tinha 10 anos, mãe. 10 anos quando a senhora me entregou para um estranho. Ela começou a chorar, e parte de mim queria consolar ela como sempre. Fazia, mas outra parte, uma parte mais dura que tinha crescido nesses 2 anos, ficou firme. Eu preciso falar com Fernando. Preciso ver como ele está. Ele está mal, e não sei se quer receber visita, mas deixei ela entrar, porque no fundo, eu ainda era aquela menina que queria a aprovação da mãe. Fernando estava na rede quando entramos. Ele olhou para Rosilene e fez um aceno pequeno com a cabeça. Rosilene, Fernando. Ela se aproximou, torcendo as mãos nervosamente. Eu vim porque fiquei sabendo que o senhor está doente e queria agradecer por ter cuidado da minha menina tão bem. Não precisa agradecer. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu queria saber se quando o senhor, se alguma coisa acontecer, eu posso levar a Maria de volta. E foi aí que tudo explodiu dentro de mim. Não vou voltar. A senhora não tem esse direito. Maria, eu sou sua mãe. Mãe? Eu gritei. E até eu me assustei com a força da minha voz. Mãe não abandona filho. Mãe não. Some por 2 anos. Quem foi mãe e pai para mim foi ele. Apontei para Fernando, que estava quieto na rede, observando tudo. Ele me acolheu quando ninguém mais quis. Ele me ensinou tudo. Ele me fez sentir que eu importava. O senhor é meu pai, mesmo sem ser de sangue. O silêncio que caiu na sala foi pesado como chumbo. Rosilene chorava baixinho, e Fernando tinha os olhos brilhando de lágrimas também. Depois ele falou, com aquela voz fraca mas clara. Rosilene, você ouviu sua filha, e ela tem razão. Você fez o que achou melhor naquela época, e não vou julgar você por isso. Mas Maria não é mais aquela menina assustada de 2 anos atrás. Ela tem voz própria agora. E se ela não quer voltar, você não pode obrigar. Mas ela ainda é menor de idade. Tecnicamente? Tecnicamente. Fernando interrompeu. Esta casa e este pedaço de terra já estão no nome dela. Já está tudo encaminhado no cartório, com Dona Edilma como responsável legal. Maria vai poder escolher onde quer ficar. E, se ela escolher ficar aqui, é aqui que ela vai ficar. Minha mãe me olhou com aqueles olhos cheios de mágoa e tristeza. Maria, por favor. Eu sei que errei, mas ainda sou sua mãe. Ainda te amo. E eu sei que a senhora ama, mãe. Mas amor não é só sentimento. É ação. É estar presente. E quem esteve presente foi ele. Então, se a senhora quer fazer parte da minha vida de novo, vai ter que ser nos meus termos, não nos seus. Ela ficou mais um pouco, tentando conversar, tentando explicar. Mas eu estava firme, quando ela finalmente foi embora. Com promessas de voltar, de tentar de novo, eu me sentei no chão ao lado da rede de Fernando e encostei a cabeça no braço dele. Eu chamei o senhor de pai. Saiu sem eu pensar. Eu ouvi.
Ele passou a mão no meu cabelo, devagar, e não sabe quanto tempo eu esperava ouvir isso. O senhor não está bravo? Bravo? Maria, você acabou de me dar o maior presente que alguém poderia dar. Você me fez pai de verdade, não por papel, não por obrigação, mas por escolha. E ficamos ali, em silêncio, enquanto o sol entrava pela janela e desenhava padrões no chão de terra batida. Eu tinha perdido tantas coisas na vida. Meu pai de sangue, minha avó, a inocência da infância. Mas tinha ganhado algo que eu nunca tinha tido de verdade. Alguém que era meu por escolha, não por acidente de nascimento. Nas semanas seguintes, Fernando piorou muito. A tosse ficou constante, o sangue mais frequente. Ele mal conseguia comer, só alguns goles de caldo que eu preparava com todo cuidado. Dona Edilma vinha todo dia, trazendo comida, ajudando com o que podia. Seu Sebastião também aparecia, mas eu via no rosto dele que não tinha mais o que fazer. Padre Antônio veio dar os últimos sacramentos, e Fernando aceitou com aquela calma resignada de quem já tinha feito as pazes com o destino. Uma noite, ele me chamou no quarto dele. Era a primeira vez que eu entrava ali desde que tinha chegado na casa. O quarto era simples, com uma cama de madeira, um crucifixo na parede e uma foto velha e desbotada da esposa dele em cima de uma cômoda. Maria, quero te dar uma coisa. Ele abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou uma caixinha de madeira. Era a aliança da Socorro. Quero que você fique com ela. Quando você for casar um dia, pode usar ou pode guardar como lembrança. Mas quero que saiba que você trouxe de volta a vida para esta casa. Trouxe de volta o amor que eu pensei que tinha morrido junto com ela. Peguei a caixinha com as mãos tremendo. Dentro tinha uma aliança simples de ouro, gasta pelo tempo. Eu não vou casar nunca. Vou ficar aqui cuidando do Senhor. Ele sorriu. Aquele sorriso triste e bonito. Vai sim. Vai viver. Vai amar. Vai ser feliz. É o que eu mais quero. E quando chegar a hora, eu vou estar olhando lá de cima, orgulhoso da mulher que você se tornou. Não fala assim, pai. Por favor, não fala assim. E foi a primeira vez que eu o chamei de pai olhando nos olhos dele. Pai, a palavra mais bonita do mundo saindo finalmente da minha boca sem medo, sem vergonha. Fernando apertou minha mão com toda a força que ainda tinha. Obrigado por me deixar ser seu pai, Maria. Obrigado por me dar essa honra. E naquela noite, eu fiquei ali no quarto com ele, sentada na cadeira ao lado da cama, segurando sua mão, até o sol nascer de novo. Fernando morreu numa manhã de junho, quando o céu estava cinza e prometia chuva que não veio. Eu estava ao lado dele, como estive todas as noites nas últimas semanas, segurando sua mão, que já não tinha mais força para apertar a minha de volta. Ele abriu os olhos devagar, me olhou com aquele olhar profundo que eu tinha aprendido a amar e sussurrou com a voz que mal saía. Maria, você vai ficar bem. É forte, mais forte do que imagina. Eu estou aqui, pai. Estou aqui com o Senhor. Ele tentou sorrir, mas saiu mais como uma careta de dor. Cuida da casa. Cuida de você. Vive. E então ele fechou os olhos pela última vez. A respiração que tinha sido tão difícil nos últimos dias simplesmente parou. Não teve drama. Não teve luta final. Só um silêncio que preencheu o quarto inteiro, pesado e definitivo como uma porta se fechando para sempre. Pai? Eu apertei a mão dele, sabendo que não teria resposta. Pai, não. Por favor, não. Mas ele tinha ido. O homem que todos chamavam de macabro. O homem que me acolheu quando eu não tinha ninguém. O homem que me ensinou o que era amor de verdade sem precisar dizer a palavra, tinha partido. E eu fiquei ali, segurando aquela mão fria, sentindo meu mundo inteiro desabar de novo. O velório foi na casa, como era costume. Dona Edilma e outras mulheres do vilarejo prepararam o corpo, vestiram Fernando com a roupa boa que ele guardava para ocasiões especiais, mas nunca usava. Colocaram o caixão simples de madeira na sala, cercado de velas. E então, as pessoas começaram a chegar. Primeiro vieram os poucos amigos verdadeiros. Seu Sebastião, Padre Antônio, Dona Edilma. Depois vieram os curiosos, aqueles que tinham medo dele em vida, mas que apareciam na morte como se sempre tivessem sido próximos. Eu ficava sentada num canto, recebendo os pêsames com acenos de cabeça, incapaz de falar. Ouvia os comentários sussurrados, as conversas que achavam que eu não escutava. Coitado do homem. Viveu tão sozinho. Pelo menos teve a menina no final. Deu algum sentido para a vida dele. E ela agora?
Vai ficar sozinha naquela casa? Dona Edilma vai cuidar dos papéis. Parece que ele deixou tudo para ela. Minha mãe apareceu no velório. Veio chorando, pedindo desculpas, dizendo que tinha perdido a chance de agradecer direito a Fernando por ter cuidado de mim. Eu a recebi com educação fria, porque não tinha mais raiva, mas também não tinha mais aquela necessidade de aprovação. Ela era minha mãe de sangue, mas Fernando tinha sido meu pai de verdade, e era ele que eu estava chorando. O enterro foi no dia seguinte, no cemitério pequeno do vilarejo. Carregaram o caixão sob o sol quente e eu caminhei atrás com Dona Edilma me segurando pelo braço, porque minhas pernas mal me sustentavam. Padre Antônio fez uma cerimônia simples, falou sobre perdão e redenção, sobre como Fernando tinha sido um homem bom que sofreu com julgamentos injustos. E então baixaram o caixão na terra vermelha e seca do sertão, e eu joguei a primeira flor, uma rosa branca que Dona Edilma tinha trazido. Adeus, pai. Obrigada por tudo. As primeiras semanas depois da morte de Fernando foram as mais escuras da minha vida. Voltei para a casa vazia e cada canto me lembrava dele. A cadeira onde ele sentava na varanda, a rede onde ele passava as tardes, o quarto onde ele tinha morrido. Eu andava pela casa como um fantasma, fazendo as tarefas por puro automatismo, sem sentir nada além de um vazio imenso que parecia nunca ter fim. Dona Edilma vinha todo dia, trazia comida, tentava conversar. Maria, você não pode ficar assim. Precisa voltar a viver. Era o que seu Fernando queria. Mas como eu vivo sem ele? Como faço as coisas sabendo que ele não está mais aqui para ver? Ela me abraçava e deixava eu chorar, porque às vezes não tem resposta, só tem colo. E aos poucos, muito aos poucos, eu fui voltando. Voltei para a escola, onde as crianças me tratavam diferente agora, com um respeito misturado com pena que eu odiava. Voltei a cuidar da roça, da horta, das galinhas. Voltei a fazer as tarefas que Fernando me tinha ensinado. E cada movimento era uma homenagem silenciosa a ele. Minha mãe tentou de novo me convencer a voltar para a casa dela. Ela tinha conseguido um emprego melhor, dizia. Tinha uma casa pequena, mas decente. Podia me sustentar agora. Mas eu recusei. Esta é minha casa agora, mãe. É o que meu pai deixou para mim. E eu vou honrar isso. Você não acha que é pesado demais? Uma menina de 12 anos morando sozinha? Não estou sozinha. Tenho Dona Edilma. Tenho os vizinhos. Tenho a memória dele me guiando. E eu prometi que ia cuidar desta casa. Não vou quebrar essa promessa. Ela acabou aceitando, com lágrimas nos olhos, mas com respeito na voz. Você cresceu, minha filha. Virou uma mulher antes do tempo. Tive que virar. A vida não me deu escolha. Os meses foram passando, e eu fui me adaptando à nova realidade. Tinha dias difíceis, quando a saudade apertava tanto que eu não conseguia sair da cama. Tinha noites em que eu acordava chorando, sonhando que Fernando ainda estava vivo, só para lembrar ao acordar que era só um sonho. Mas tinha também momentos de paz, quando eu sentava na varanda no final da tarde e sentia a presença dele ali comigo, como se ele estivesse me dizendo que estava tudo bem, que eu estava indo bem. Fiz 13 anos sem festa, apenas com um bolo simples que Dona Edilma trouxe. Ela tinha assumido oficialmente como minha responsável legal, cuidava dos papéis, me ajudava com as decisões importantes. Mas a casa continuava sendo minha, e eu continuava morando ali, sozinha, mas não desamparada. Foi num dia de setembro, quase um ano depois da morte de Fernando, que algo mudou dentro de mim. Eu estava na roça, plantando as sementes da estação nova, quando uma mulher apareceu na estrada. Era uma mulher jovem, grávida, com uma menina pequena pela mão. Ela parecia perdida, cansada, assustada. Com licença, moça. Você pode me dizer onde fica a casa de Dona Regina, a parteira? Fica do outro lado do vilarejo. Mas a senhora está bem? Parece precisando de ajuda. Ela se apoiou na cerca. A respiração difícil. Estou com dores. Acho que o bebê está vindo antes da hora. Sem pensar 2 vezes, corri até ela e a amparei. Vem, minha casa é aqui perto. Vou buscar ajuda, mas primeiro preciso te colocar para descansar. Levei ela até a casa. Acomodei na cama. Dei água. A menina, que não devia ter mais que 5 anos, ficou agarrada na saia da mãe com os olhos arregalados de medo. Eu me abaixei na altura dela. Como você se chama? Antônia. Que nome bonito. Olha, Antônia, sua mãe vai ficar bem. Eu vou cuidar dela, está certo?
A menina assentiu, e eu vi em mim naqueles olhos assustados. Corri até a casa de Dona Regina, que veio rapidamente com sua maleta de parteira. O parto foi difícil e demorado, e eu fiquei ali ajudando como podia, segurando a mão da mulher, limpando o suor da testa dela, cuidando de Antônia, que esperava assustada na sala. Quando o bebê finalmente nasceu, um menino chorão e vermelho, eu senti algo se mover dentro do meu peito. Era uma sensação estranha, como se uma porta que estava fechada tivesse se aberto. A mulher, que se chamava Cristina, me olhou com lágrimas de gratidão. Obrigada, menina. Você salvou a gente hoje. Se eu tivesse tentado chegar até a casa da parteira, não precisa agradecer. Estou feliz de ter ajudado. Ela ficou uns dias em casa se recuperando, e eu cuidei dela e das crianças. Cozinhei, limpei, contei histórias para Antônia, ninei o bebê quando chorava. E naqueles dias, eu entendi algo que Fernando tinha tentado me ensinar, mas eu só consegui compreender depois que ele se foi. A gente honra quem a gente ama, não guardando a dor para sempre, mas passando adiante o amor que recebemos. Quando Cristina foi embora, agradeceu de novo. Você tem um coração especial, menina. Seu pai, onde quer que esteja, deve estar muito orgulhoso. Ele não era meu pai de sangue, eu disse, mas era meu pai de coração. E foi ele que me ensinou a cuidar das pessoas. Então ele te ensinou bem. Depois daquele dia, comecei a olhar a vida diferente. Continuei morando sozinha, cuidando da casa e da terra, estudando quando podia. Mas abri as portas para quem precisava. Quando alguém estava doente e precisava de um lugar para ficar, eu oferecia minha casa. Quando alguma criança precisava de ajuda com os estudos, eu ensinava o que sabia. Quando alguém precisava de comida, eu dividia o que tinha. O vilarejo inteiro mudou a forma de me ver. Não, era mais a menina abandonada que morava com o homem macabro. Era Maria, a moça que ajudava todo mundo, que tinha coração grande apesar de ter sofrido tanto. E aos poucos, a casa que tinha sido marcada pela tristeza e pelos preconceitos virou um lugar de acolhimento. Fiz 15 anos, 16, 17. Continuei estudando, aprendi a ler melhor, a escrever, a fazer contas. Dona Edilma me ensinou tudo o que podia, e eu fui me tornando conhecida na região como alguém em quem se podia confiar. Aos 18 anos, a tutela dela terminou oficialmente, mas continuamos próximas como mãe e filha de coração. Aos 21 anos, conheci um rapaz. Ele se chamava João. Era filho de um agricultor da região vizinha e tinha vindo comprar umas sementes. Conversamos na feira, e ele voltou no dia seguinte, e no outro, até que começamos a namorar. Era um homem bom, trabalhador, respeitoso. Quando pediu minha mão em casamento, eu olhei para a aliança que Fernando tinha me dado e soube que tinha chegado a hora. Nos casamos numa cerimônia simples na igrejinha, com todo o vilarejo presente. Minha mãe estava lá, mais velha, mas ainda com aqueles olhos que eu conhecia tão bem. Choramos juntas, finalmente em paz uma com a outra. João veio morar comigo na casa, e juntos continuamos o trabalho que Fernando tinha começado. Cuidar da terra, ajudar quem precisava, viver com dignidade. Tive 3 filhos, um menino que chamei de Fernando, em homenagem ao homem que me criou, e 2 meninas, Ana e Socorro. Criei eles com o amor que recebi. Ensinei eles a não julgar pelas aparências, a estender a mão para quem precisa, a entender que família não é só sangue. Hoje tenho 62 anos. Fernando se foi há 50 anos, mas não passa um dia sem que eu pense nele. Na varanda desta mesma casa onde ele me recebeu quando eu tinha 10 anos, eu sento e olho para o sertão que não mudou muito com o tempo. As pessoas ainda falam, ainda julgam, ainda têm medo do que não entendem. Mas eu aprendi que a melhor resposta para o preconceito é viver bem, é amar forte, é provar com ações que todo mundo merece uma chance. Meus netos me perguntam sobre a história da família, e eu conto para eles sobre o homem que todos chamavam de macabro, mas que tinha o coração mais puro que eu já conheci. Conto sobre como ele me acolheu, me ensinou, me fez sentir amada quando eu achava que não tinha mais lugar no mundo. E conto sobre como ele me ensinou a lição mais importante de todas, que pai não é quem gera, é quem cria. Não é quem dá o sobrenome, é quem dá o exemplo. A casa ainda está de pé, mais velha, mas bem cuidada. O quintal ainda tem os juazeiros que balançam com o vento.
A roça ainda dá frutos toda a estação. E no quarto que era dele, em cima da cômoda, está a foto que ele guardava da primeira esposa, ao lado de uma foto nossa, eu com 10 anos, segurando a mão dele, os dois olhando para a câmera, com aquele jeito desajeitado de quem não está acostumado a sorrir, mas está tentando. Às vezes, no final da tarde, quando o sol está se pondo e o céu fica cor de laranja, eu juro que sinto a presença dele ali comigo. Não é assustador, não é macabro, é reconfortante. É como se ele estivesse me dizendo que está orgulhoso, que eu fiz bem, que honrei a promessa que fiz. E eu fiz. Honrei cada dia desta vida. Não foi fácil, não foi sem dor, mas foi real. Foi verdadeiro, foi feito com o amor que ele me ensinou a ter. Se você está me ouvindo agora, quero que saiba uma coisa. Não importa o que as pessoas dizem sobre você ou sobre quem você ama. O que importa é o que está aqui dentro, no coração. Fernando Cavalcante era o homem mais macabro do sertão para todo mundo, mas para mim, foi o pai mais amoroso que uma menina podia ter. E se eu consegui construir uma vida boa, se consegui criar meus filhos com amor, se consegui fazer desta casa um lugar de acolhimento, foi porque ele me mostrou o caminho. Nunca julgue um livro pela capa. Nunca condene alguém pelos boatos. E nunca, nunca mesmo, subestime o poder de uma pessoa que escolhe amar quando todo mundo espera medo. Porque foi isso que Fernando fez por mim. Ele me amou quando eu era só uma menina assustada que ninguém mais queria. E esse amor me salvou, me transformou, me fez ser quem sou hoje. Meu nome é Maria das Dores, tenho 62 anos e sou filha de Fernando Cavalcante, o homem mais macabro e mais amoroso que o sertão já viu. Esta é minha história e espero que ela toque seu coração como tocar dessa história tocou o meu todos esses anos. Obrigada por me ouvir. E lembre-se, o amor verdadeiro não vem sempre de onde esperamos. Às vezes vem dos lugares mais improváveis, das pessoas mais inesperadas. Mas quando vem, quando é real, ele tem o poder de mudar tudo. Que Deus abençoe vocês e que vocês encontrem em suas vidas o mesmo amor que eu encontrei na minha.